Capítulo 2627 Resposta final, parte 1. Além disso, eu poderia dizer se o que Nalrond fez até agora está certo ou errado. Dependendo disso, Nalrond pode precisar continuar o que está fazendo ou recuar. Muitos solos pensou. E, pena que esse lugar não venha com um manual de instruções. Mogar respondeu, na mente de Solos, fazendo-a balançar a cabeça na tentativa de expulsar o intruso. Este é o espaço mental, criança. Tudo aqui são pensamentos. O avatar do planeta Rio. Nós falamos movendo nossas bocas porque é assim que sua mente organiza a realidade para entendê-la, mas não estamos falando de forma alguma. Seu corpo ainda está no meio do círculo, guardado por seus amigos. Este é apenas um link mental chamativo, então você não pode realmente pensar consigo mesmo. Isso não faz sentido. Com uma ligação mental normal, eu deveria ser capaz de escolher o que compartilhar e o que guardar para mim. Solos respondeu. Não há nada normal aqui. Mogarelina balançou a cabeça. Você não está apenas estendendo um tentáculo de magia espiritual como de costume. Você projetou sua mente dentro da minha. No momento em que você pensa em algo, isso se torna parte de mim. Considere isso um presente de inauguração que exijo de todos os meus convidados indesejados. Solos assentiu e voltou a estudar a resposta para o problema de Nalrond. Ela se manteve perto o suficiente para evitar que eles voltassem a ser uma esfera de energia, mas longe o suficiente para desviar facilmente de qualquer feitiço que se aproximasse. No passado, a esfera conjurou a personificação furiosa de sua metade besta, mas agora também havia a parte humana. Eles foram divididos e embarcaram em um caminho de autodestruição, assim como na vida real. Isso é diferente da projeção de alma de Nalrond. Solos ponderou em voz alta, já que não havia sentido em fazer de outra forma. Na resposta, eles não estão unidos, eles ficam lado a lado por escolha. Eles também parecem desesperados, lutando porque não têm outra escolha além do ódio. Análise interessante. Mogar inclinou a cabeça ligeiramente para um lado. O que você acha disso? Eu esperava que você me dissesse. Solos disse, obtendo um sorriso de escárnio em resposta. Eu já sei que lutar contra eles é inútil. Minha massa vem da torre e não tenho lembrança de como é aproveitar o mana de um núcleo violeta. Minha projeção mental é fraca demais para lutar contra eles, assumindo que jogar seu jogo de pega-pega seja o curso de ação correto em primeiro lugar. Antes de tentar qualquer coisa, vou dar uma olhada na minha própria resposta. Solo se afastou do rezar e foi em direção à esfera de energia final. A última era peculiar. A maior era composta pelas 7 cores dos elementos que se deslocavam ao longo de sua superfície como uma maré, enquanto seu satélite era uma massa de pura escuridão. Isso me lembra um pouco de minha Elite, mas com nossas posições invertidas, ela pensou. Por favor, não deixe que isso seja algo sobre nossos relacionamentos bagunçados. É meio que sim. Quanto à sua oração, não estou fazendo nenhuma promessa. Mogar respondeu, irritando Solos profundamente pelo que ela percebeu como outra intrusão na privacidade de sua mente. Solos preparou sua postura, preparando-se para o pior. A fúria estava em sua mão direita e o cajado do sábio em sua esquerda. A armadura pena do vazio a cobria da cabeça aos pés, e antes de dar o passo final, ela se certificou de que sabia como conjurar ataques psíquicos na forma de magias que conhecia. Em teoria, eu sou como um deus aqui e eu poderia fazer muito melhor do que magia de nível 5. No entanto, a imagem de algo cujos efeitos eu conheço como a palma da minha mão está fadada a ser mais eficaz do que coisas que eu invento na hora. Aqui vai tudo. Solos pensou enquanto entrava no alcance de ataque do inimigo. Assim como ela temia, uma mulher pequena, empunhando uma imagem espelhada de seu martelo, a atacou, conjurando o poder dos 7 elementos das mechas de seu longo cabelo dourado. Ao mesmo tempo, um homem muito mais alto agarrou sua garganta com uma mão negra feita de escuridão e caos. Suas asas membranosas negras dispararam em direção a Solos como mãos gigantes, tentando envolvê-la em seu abraço mortal. Solos levantou a fúria para aparar o martelo que se aproximava, pronta para desviar dos ataques da abominação e dominar os feitiços que se aproximavam.
Infelizmente, no momento em que as duas figuras se materializaram completamente, Solos descobriu que era pior do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Seus pés se recusaram a se mover e o poder que ela havia acumulado desapareceu. Seu cabelo descansou em suas costas novamente, enquanto o mana que havia permitido que eles desafiassem a gravidade se dissipou. Solos congelou no lugar, incapaz de segurar a fúria por mais tempo. O martelo de forja escapou de sua mão e atingiu o chão com um baque quando Solos reconheceu as figuras de Ripa Menadion vestindo seu manto de maga rúnica e Trei Menadion em sua forma de abominação. Mãe. Aquela única palavra atingiu o primeiro governante das chamas como um martelo, a velha fúria se virando e batendo em seu mestre no rosto como se tivesse vontade própria. A abominação continuou atacando, mas algo naquela voz abalou cada fibra do seu ser, deixando-o lento o suficiente para Solos dizer: Papai? O caos e a escuridão se desintegraram, formando uma pequena esfera negra no peito do agora humano Trem. Trem caiu no chão, segurando a mão direita com a esquerda para ter certeza de que não machucaria a filha. Epi? Os olhos de Menadion se encheram de lágrimas quando o poder daquela palavra despertou inúmeras emoções nos três. Sim. Solos queria dizer à mãe que esse não era mais seu nome, mas seu cérebro era incapaz de formular palavras com mais de uma sílaba. A armadura pena do vazio se despedaçou como o vidro quebrado, revelando a figura de uma menina de 7 anos com cabelos castanhos claros com mechas prateadas e laranja por todo o corpo. A mesma aparência que Alpin Menadion tinha quando viu seu pai vivo pela última vez. Os três caíram de joelhos soluçando. Não havia nada que eles quisessem mais do que estender os braços e envolver seu bebê em um abraço, mas a natureza do espaço mental os impediu de fazer isso. São essas as almas deles. O jovem Solos gaguejou cada palavra, precisando de pura força de vontade para modular sons que fizessem sentido. Estou realmente encontrando meus pais de novo ou isso é outro jogo doentio seu? Não para todas as suas perguntas. Mogarelina balançou a cabeça. Eu não sou um monstro. Não tenho controle sobre almas e, mesmo se tivesse, não as incomodaria por algo tão trivial quanto isso. Seu pai e sua mãe se foram há muito tempo. O que você vê aqui é apenas a personificação de suas memórias. Tudo que eles já sentiram, pensaram e vivenciaram está condensado diante de seus olhos em uma forma que eles reconhecem. Eles não são almas, eles não podem te dizer o que seus pais fariam agora, mas eles são a próxima melhor coisa. Eles agem como seus pais fariam enquanto ainda estavam comigo e compartilham todas as memórias de sua origem até seu último pensamento de morte. Capítulo 2628 Resposta final, parte 2 Então por que não consigo chegar perto deles? Por que eles não conseguem se mover? Solos perguntou em meio a soluços. Por que eu não permito trapaça? Mogar soou furioso pela primeira vez que Solos chegou ao espaço mental, o rosto de Elina estava contorcido de raiva. Se dependesse deles, eles te abraçariam o suficiente para responder a cada pergunta que você tiver, mas isso é contra as regras. Você veio aqui pelo meu conhecimento e tem permissão para lutar por ele. Qualquer outra coisa é uma aberração e eu não vou tolerar isso. Solos assentiu, tentando levantar a fúria. Você ouviu Mogar. Esses não são seus pais verdadeiros. Eles são apenas ecos conjurados para me desafiar. Eles são apenas coisas, ela repetia para si mesma várias vezes, mas suas palavras careciam de convicção. Seja lá o que a lógica lhe dissesse, ver Trei e Menadion soluçando em agonia enquanto lutavam contra o impulso de lutar contra o intruso partiu seu coração. A nova fúria a seus pés pesava como uma montanha porque ela não queria empunhá-la. O verdadeiro martelo estava no mundo físico e o do espaço mental era apenas uma expressão de sua vontade que se recusava a machucar o pai e a mãe que ela desejava conhecer há anos. Podemos pelo menos conversar? Solos perguntou. Sobre suas vidas, sim. Sobre o motivo de vocês terem vindo aqui, não. Mogar respondeu. Sem trapaças ou eu os farei desaparecer e passaremos para a sua próxima pergunta. A personificação do planeta colocou o polegar contra o dedo médio, pronta para juntá-los e banir os ecos rebeldes.
Obrigado. O jovem Elpin assentiu, virando-se para Trem e dando um pequeno passo à frente. Sinto muito, pai. Ela soluçou. Você morreu por minha causa. Eu estava tão feliz praticando magia que nunca me preocupei com os perigos do seu despertar ou com a tensão que me perseguir por aí colocava em você. Eu matei você. Eu matei você com meu descuido. Por favor, me perdoe. É isso que você pensa? O choque foi tão grande que Trem recuperou o controle de seu corpo. Que eu culpo você pela minha morte. Sua pergunta recebeu um aceno como resposta, o que o levou a dar um passo à frente também, apesar da pressão que Mogar exerce sobre ele. Não foi culpa sua, mas minha. Você era apenas uma criança. Nunca lhe contamos sobre os riscos do despertar porque não queríamos que você se preocupasse. Sua tia arrogante e louca me lembrava de temperar meu corpo toda vez que ela me visitava ou ligava, mas entre cuidar de você e da minha arte, eu nunca tinha tempo. Eu pensei que sendo um desperto, eu poderia fazer tudo. Que eu não tinha que sacrificar nada. Eu estava errado. Se eu apenas pintasse um pouco menos e praticasse um pouco mais, o avanço nunca teria me matado. Sou eu quem deveria pedir desculpas. Se não fosse por mim, sua mãe também estaria viva e nós estaríamos juntos. Mas, você morreu correndo atrás de mim. Você não teve tempo para praticar por minha causa. Porque eu continuei escapando para chamar sua atenção. Solos disse. Como eu poderia te culpar por me amar? Trem ficou chocado e magoado com a culpa que viu no rosto de Elpin. Me pedir para agir como um pai não é um crime. Eu passei um tempo brincando com você porque eu te amava, não porque você me forçou. Ele deu mais um passo à frente, chegando tão perto que quase podia tocá-la. Na época em que meu corpo explodiu, o pensamento de deixar você sozinho era tão doloroso que me recusei a morrer. Eu te amei tanto que derrotei a morte. No entanto, quando vi o quanto você estava com medo da minha aparência, quando sentia fome me levando a atacar você Ripa, eu sabia o que fazer. Eu sempre acreditei que nunca poderia abandonar você e sua mãe. Não importa o custo e as circunstâncias. No entanto, quando percebi que era a única maneira de proteger você de mim mesmo, foi a decisão mais fácil da minha vida. Eu posso não ser o verdadeiro Trem, mas sei o que seu pai sentiu por você. Seu pensamento final foi implorar por seu perdão. Ele morreu por causa de sua própria arrogância e ele se odiava pela dor que você carregaria por toda a sua vida por causa disso. Eu nunca poderia odiar você, Era meu dever como pai mantê-la segura. Fazer você feliz. E eu falei. Solos lutou com todas as suas forças para cobrir o último trecho que a separava de seu pai, mas sem sucesso. Sinto muito, mãe. Amaldiçoando Mogar e sua própria fraqueza, a jovem Elpin se virou para Ripa. Depois que papai morreu, eu te tratei como merda. Eu te culpei por tudo que estava errado na minha vida. Eu estava tão obcecado com minha própria dor que me recusei a ver o quanto você estava sofrendo. Eu precisava de um cara mau. Alguém para culpar pela morte do papai e eu descontei em você. Se não fosse pela minha estupidez, poderíamos ter passado nosso tempo juntos felizes. Você não teria que ter vergonha da sua filha rebelde. Se não fosse por mim, você nunca teria aceitado aprendizes na esperança de me dar uma nova família. É só minha culpa se Bitra entrou em nossas vidas e é só por causa de como eu a tratei que ela nos matou. Eu desperdicei nossos melhores anos, nunca te dizendo quanto eu te amava ou me desculpando por tudo que eu te fiz passar. Eu sabia que estava errada, mas eu era covarde demais para te encarar. Eu estava com muito medo de descobrir se você ainda me amava ou se eu tinha cruzado a linha com meu comportamento e tudo o que você sentia por mim era despeito. Minadion largou a fúria que disparou em direção à sua nova versão. Os dois martelos se sobrepuseram por um segundo e então se tornaram um. Como eu poderia ficar bravo com você por me culpar pela morte de Trem quando eu era a única me acusando repetidamente? Eu era sua mãe e você simplesmente acreditou no que eu disse. Eu deveria ter sido sua rocha, mas em vez disso eu desmoronei e arrastei você comigo.
Reipa suspirou, lembrando-se das vezes em que permitiu que Alpina visse bêbada, chorando até dormir, enquanto murmurava as palavras "é tudo culpa minha". Quanto às suas escapadas juvenis, nunca tive vergonha de você porque sabia que você estava apenas enfrentando sua dor do seu próprio jeito. Muito pelo contrário, eu esperava que você encontrasse forças para perdoar a si mesmo e a mim. Além disso, eu não aceitei discípulo só por você. Eu estava tentando preencher o vazio na minha vida deixado pela morte de trem. Eu não era perfeita, e eu não sabia como seguir em frente dali. Eu tinha matado meu marido e afastado minha filha, então eu queria uma segunda chance. Meus aprendizes deveriam ser nossa família. Ser a ponte entre nós. No entanto, minha obsessão com meu trabalho o transformou em uma competição estúpida, fazendo você pensar que tinha que ganhar meu amor através do seu trabalho. Que você tinha que provar algo para mim. Continua no próximo vídeo.